Boa tarde. Hoje, apesar de não ser o primeiro vídeo, serão apresentados aqueles baralhos que eu direi que são os baralhos mestres. Porquê? O primeiro é o tarot de Marselha, que deu origem, vá lá, a uma vasta gama de tarôs, os chamados tarôs de primeira categoria, e que surgiu por volta de 1500 do século, desculpem, por volta do início do século XV, e era um tarô que marcou todos os outros, e ainda hoje os arcanos maiores baseiam-se muito nos de Marselha, e que pertence e que deu origem à primeira categoria de tarôs. A primeira categoria de tarôs assentou todos eles assentaram no tarô de Marselha, que é um tarô que tem nos arcanos maiores, que são 22, elementos simbólicos eh, importantíssimos, e as cartas eram repletas desses elementos, que os outros decks todos respeitavam. E depois apresento-vos os da segunda categoria, os chamados, na altura, tarôs modernos. Porquê? Porque apareceram em 1910, quando já se imprimia, quando já havia o papel impresso, porque até aí os tarôs eram feitos à mão, os da primeira categoria, por encomenda muitas vezes. Daí que estejam incluídos um tarô muito conhecido de Itália, que é o tarô que foi encomendado pela família dos Visconti e Scorza. E em 1910 surge o outro que eu chamo de tarô mestre, pois pertence e este marca a segunda categoria e todos os tarôs da segunda categoria, influenciando também os das outras categorias, o da terceira e da quarta. Eu vou começar pelos arcanos maiores, até para compararmos. As caixas, coitadas, já foram à vida, vou ser muito sincera, mas em relação ao tarot de Marselha, portanto, que a partir daqui surgiram vários da primeira categoria, eu vou ser muito sincera, eu só utilizo os 22 arcanos maiores. E vocês vão perceber porquê e onde é que esteve a revolução da segunda categoria. Rider White, que é este que eu trago aqui da segunda categoria, é um dos grandes mestres. Porquê? Porque todos os outros se basearam, principalmente o tarot de Rider White, porque trouxe uma grande inovação, foi a inovação dos arcanos menores. Portanto, ambos os tarôs, o tarot de Marselha da primeira categoria, o tarot de Rider White da segunda categoria, são constituídos, como todos os decks, pelos 78 arcanos, 22 menores e 56 menores, desculpa. Ambos têm a figura do louco. Se vocês repararem, o tarot de Marselha, o louco não traz número, porque pode ser o 0 ou o 22. O de Rider White, esta versão do Rider White traz o 0. Reparem que este era do início do século XV e este já estamos no século XX. Mas os traços mantêm-se. O que é que temos aqui em comum? Quando analisamos arcanos um por um, depois veremos melhores. Temos a figura de alguém que praticamente é desapegado das coisas. Reparem que ele não leva nada, leva uma pequena trouxa. Vai de bem com a vida. Não se importa, aqui temos um cachorrinho que alerta dos perigos, mas ele não se importa, ele continua. Este inclusive é quase que se manda do penhasco. E este inicia a jornada de cada um de nós. É a saída do espaço de conforto e ida da busca de aventura para só aí vamos ser heróis. Temos o sol, temos aqui as montanhas, como alguns perigos vamos encontrar, mas também os objetivos. Aqui temos o louco. Depois segue-se o primeiro, que é o mago. O mago, reparem, é o número 1. É a concretização de tudo. É o começo. E se vocês repararem, ambos têm os 4 elementos na mesa. Os 4 elementos eram a terra, o ar, o fogo e a água. Temos o bastão, que é o pau, portanto são os paus, que no fundo é o fogo. Temos o cálice, que representa a água. Temos a espada, que é o ar. E temos, desculpem, aqui portanto, o ar diz respeito aos pensamentos, a espada que representa o ar diz respeito aos pensamentos, desculpem, os paus
que representa o fogo, diz respeito à motivação, à energia, às paixões, à espiritualidade, à água, aos sentimentos, às emoções, e depois a terra, que aqui está representada como as moedas, a tudo o que pertence ao plano físico, seja ao dinheiro, seja aos bens materiais, tudo o que diz respeito ao aspecto físico. Reparem que ele tem um chapéu com a limniscata, que é o símbolo do infinito. Portanto, nós quando chegamos vimos dotado de todos os elementos para termos uma boa concretização. Ambos têm uma mão virada para cima e outra para baixo, que é a conexão entre o plano divino e o plano terreno. Eu já me estou a alargar demasiado, porque isto aqui é só para mostrar mesmo os baralhos. Aqui temos a papisa. Reparem, a mulher do conhecimento oculto, mas é alguém que tem o conhecimento dentro de si. Portanto, aqui o conhecimento da papisa é um conhecimento pela intuição. E ela separa um portal, por trás tem a água, que são as emoções, etc. Temos a imperatriz, que é a mulher da fertilidade, da fartura, da abundância. Daí que aqui no The Rider White ela apareça, portanto, numa atmosfera onde há árvores, onde há frutos, etc. Aqui no de Marselha os espaços são mais fechados. Temos o imperador, o estratega, o homem que põe em ação os planos, o papa, no fundo, que simboliza no fundo a sociedade, quem dá a educação é o mestre. Reparem que aqui está a dar a bênção, o aval da sociedade, aqui também. Os amantes, aqui simboliza, esta carta está muito ligada à expulsão de Eva e de Adão do paraíso, que simboliza as escolhas, o amor, e aqui começa o nosso livre-arbítrio, porque ao fazermos as escolhas, nós depois temos que assumir as responsabilidades. Aqui o carro, consoante as nossas escolhas, nós vamos conduzir o carro da nossa vida, as rédeas da nossa vida, num caminho diferente. E agora aqui a grande diferença. Enquanto que o tarot de Marselha e das primeiras categorias, a carta número 8 é a justiça, no tarot de Rider White e das outras categorias é a força. A justiça, tal como o nome indica, no fundo é o que se faz em cá se paga, ou é colher o que se plantou. E a força é o domínio das emoções pela mente. Reparem que ela, aqui nesta carta, ela está a domar um leão. O leão é os instintos. E a força representa aqui a mente. É o domínio dos instintos, das emoções pela mente, o autocontrole. E aqui temos a justiça. O número 9 é o ermita. É alguém que está voltado para o passado e que procura o conhecimento. E alguém é um sábio que faz um percurso solitário e que tem dentro de si as respostas e nas experiências que viveu. É, como eu já referi, um homem sábio. Aqui temos a roda da sorte, da fortuna, em que nos indica que a vida está sempre em movimento, não para, tudo é cíclico. Aqui temos exatamente a inversão, no tarot de Rider White temos aqui a carta de justiça agora com o número 11 e no de Marselha com o número 9, a força, o domínio das paixões e dos instintos pela mente e o caso se fazem, caso se pagam, a justiça. O número 12 é a carta do enforcado, que é um bloqueio. E é um bloqueio ou um autossacrifício, porquê? E também representa uma perspectiva única da vida, porque este enforcado representa também a apatia ao conformismo, porque se eu voltar, não há, ele parece que está a dançar, portanto, à partida não há nada que o prenda, a não ser ele próprio. Temos a carta da morte, a morte que muitas vezes é vista não como fim, mas como uma transformação, algo que acaba, mas que se renova, que se transforma. Temos aqui a figura da temperança,
da cura, da harmonia. A figura do diabo, reparem, lá temos o diabinho como nós estamos habituados. Aqui um bocado andrógeno, reparem que tem peito, não sabemos bem se é uma mulher, se é um homem. Ambos têm umas asas de morcego e que têm duas figuras presas a ele. A torre, um raio do exterior que destrói. Isto indica-nos que nunca estamos seguros e, no fundo, é a intervenção do destino em nossa vida. Quando nós não nos desapegamos de algo, o destino trata disso. Temos a estrela, a espiritualidade, a fé, a esperança. A lua. Não se esqueçam que a lua mente. A lua é a carta da ilusão, da melancolia, da depressão, muitas vezes, do inconsciente, do que nós temos de mais escondido. Temos a carta do sol, da alegria, que dá vida, mas também pode queimar. Do julgamento, mas aqui o julgamento já é noutro campo, já não é um campo mais elevado. E depois a carta do mundo. A carta do mundo é a carta número 21, é a última carta do tarot. Pode ser o final de um ciclo, uma carta de realização total, de felicidade, plenitude e a indicação que um novo ciclo vai começar. E a segunda parte, vamos então aos arcanos menores. Este, portanto, cujo verso é desta forma, pelo menos este tarot que eu tenho aqui de Marselha, porque há várias versões do tarot de Marselha. O meu coitadinho, já a caixa já foi, já não sei qual foi a editora, vou ser sincera. E este aqui, de Rather White, foi elaborado por Rather White, Eduardo Rather White, e foi pintado, e aqui uma inovação por uma mulher, por Pamela Smith. E volto já de seguida com os arcanos menores. Até já.